Vamos falar sobre a sucessão na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa do Estado do Piauí tem aí bancadas formadas, duas delas muito fortes, MDB e Partido dos Trabalhadores, e agora não dá para negar, em fevereiro já tem nova presidência, no dia 31 de dezembro o atual presidente renuncia, Livaldo, e o processo se desencadeia. O vice assume, que foi reeleito, e vai comandar a eleição da mesa diretora. Será que ele não vai querer ficar lá também? Mas ele próprio me falou por WhatsApp que isso depende muito de entendimento. O diálogo é que predomina na sucessão da mesa diretora de qualquer casa legislativa, incluindo, claro, a Assembleia. Mas amanhã já é de agenda nova na Assembleia Legislativa, muito embora os agradecimentos pelos votos e a volta ao parlamento também marca a rotina da Assembleia no pós-eleição. Vamos acompanhar. Deputada estadual eleita com 50 mil votos, Ana Paula, do MDB, retorna à Assembleia Legislativa com o sexto melhor desempenho eleitoral. Das candidatas, a mais votada. Ana Paula avalia a campanha e os resultados. Fiquei muito feliz com o resultado e feliz em poder estar voltando à Assembleia e representar o nosso Estado e principalmente as mulheres aqui na Assembleia Legislativa. Mas o centro das atenções dos parlamentares não é mais o de agradecer votos, e sim política. É que já está em curso a sucessão de Temístocles Filho na presidência da Assembleia Legislativa. Aí, a recomendação já foi dada: silêncio absoluto, evitar o máximo possível declarações públicas. No PT, Franzé Silva, reeleito, é vice-presidente da Alep. Assume a presidência em janeiro, com a renúncia de Temístocles Filho, para assumir a vice-governadoria. Na presidência, Franzé Silva é nome certo para seguir no comando da casa, mas evita falar sobre o assunto. No MDB, 2 deputados estão de olho na presidência da Assembleia Legislativa, João Madison e Severo Eulálio. Mas ninguém fala na bancada MDBista sobre o assunto. Mas no PT, Francisco Lima abre o jogo. O partido terá mesmo candidato a presidente do Poder Legislativo Estadual. Há essa possibilidade de o partido ter um nome para também a presidência da Assembleia, mas por enquanto nós vamos dialogar, mas só vamos fazer isso depois do segundo turno. Diz que um vereador que não sonha em ser presidente da República não merece o mandato que tem. Então todos os 30. Agora você tem as condições, quem tem as condições é quem vai agregar pelo menos 16 votos. Quem tem as condições é quem vai agregar pelo menos 16 votos. O que é que isso significa, Livaldo? O mínimo necessário para ser eleito, né, presidente ou integrar a mesa diretora, porque são 30 deputados, metade mais um, 16. Tem razão, o deputado Lima foi muito pragmático na avaliação dele. Mas isso, Lídia, você percebeu hoje, você estava lá também? Só para você e para a Lídia, já fazer a pergunta. Quando ele fala isso, para mim parece assim, Lídia, não sei se eu posso estar exagerando. Olha, agregar, quem tiver condições de agregar 16 votos, é como se ele estivesse comunicando para outras bancadas. Para nós, eu já tenho só 12. falta 4. O Partido dos Trabalhadores... É um recado bem dado. Nessa conta aí sai em vantagem, né, com relação ao MDB, que é o partido do atual presidente, o deputado Temístocles, que vai renunciar. Mas o MDB está trabalhando ativamente nos bastidores, tentando conseguir o apoio das outras bancadas. E o que a gente vê na eleição da Assembleia Legislativa, a Livaldo acompanha há muito mais tempo do que eu, que muitas vezes, Joel, essa questão da bancada, ela não garante ali a eleição. É um outro processo. Os deputados observam outros processos. Por exemplo, vamos lembrar aqui de 2015, Livaldo, que teve aquela disputa entre Fábio Novo e o deputado Temístocles. Foi uma disputa que ficou aí na história. O governo trabalhou muito, além dos deputados, tem a participação do governo, né? O governo trabalhou muito
para a eleição de Fábio Novo, só que Fábio Novo foi um candidato que não conseguiu agregar, mesmo ali com todo o trabalho do governo nesse sentido, ele não conseguiu agregar, ele deu declarações que desagradaram os deputados, né? Até aquela história, a história da caixa preta. Então, quando o Lima fala em conseguir agregar os 16, mais do que essa questão dos 12. Da bancada, né, do tamanho da bancada, é de fato um nome que tenha um bom trânsito entre a base, entre a oposição, que dialoga e que tem uma postura ali como o Temístocles Filho, que é um deputado que consegue ter um bom diálogo com base, com oposição. Esse é o perfil do deputado que acaba conseguindo a maioria lá na Assembleia. É como se você olhasse para Temístocles e não visse só o MDB ali, né? Você vê. Ele consegue, ele tem uma boa relação. Ele é suprapartidário, né, Lídia? Ele tem uma boa relação com todos os parlamentares. A gente vê, por exemplo, citar só um caso aqui, a relação dele com a deputada Lucy, né? E ele, quando ela assumiu, logo eles conseguiram manter ali uma boa relação na casa. Sem dúvida. Normalmente, historicamente, os acordos têm sido feitos da seguinte maneira. O partido que está no Palácio de Karnak faz uma espécie de compartilhamento com o principal partido aliado na Assembleia. Por isso o MDB tem dirigido há tanto tempo, além dessas características do deputado Temístocles e do MDB na relação de forças, lá na correlação de forças na Assembleia Legislativa. Mas o argumento que já se discute nos bastidores, Gelson, é o seguinte: olha, na estrutura de poder político do Estado, o que é que nós temos? O PT, governador. No Senado, na chapa majoritária. O MDB na oposição não tão relevante, vice, expectativa de poder. Comanda o outro poder, no caso, o poder legislativo. Esse é um argumento muito forte, que está sendo já abordado e que cumpriria uma tradição dos últimos 10, 12 anos em relação ao poder na Assembleia Legislativa. Agora, uma figura, embora não sendo eleitor do dia da eleição lá, será fundamental, não só para ser ouvida, mas para ajudar na decisão. O governador eleito Rafael Fonteles. Vamos falar mais sobre esse assunto aí ao longo dos dias. E olha, gente, falar também sobre as mudanças na ECTrans. Para quem pensa que a mudança na Superintendência de Trânsito em Teresina teve uma repercussão meramente técnica, se enganou, Lídia. Politicamente também teve. E repercutiu bastante hoje lá na Câmara de Teresina. A Câmara, Joelson, que participa dessa discussão com relação a essa crise no transporte, desde lá daquela questão da CPI. E então todos esses assuntos relacionados a essa questão repercutem lá na casa. Hoje não foi diferente e o novo secretário já enfrenta críticas lá na Câmara. Vamos acompanhar. A mudança no comando da ECTrans repercutiu na Câmara de Teresina e foi tema de pronunciamento. O presidente Jeová Alencar defende a decisão do prefeito Dr. Pessoa, que nomeou Bruno Pessoa para o cargo. O prefeito fez correto. A gente já está aí há quase 2 anos tentando melhorar o transporte público em Teresina. A sociedade espera essa mudança e o prefeito tentou de todas as formas com o gestor antigo aí, do Cláudio, mas como não resolveu ainda nada, o prefeito resolveu chamar um novo secretário e a gente espera que possa fazer essa mudança. A troca no comando da ECTrans gerou repercussão principalmente entre a oposição. Os parlamentares do bloco questionam a mudança e a capacidade técnica do novo presidente. Infelizmente, nós prevíamos, nada foi feito de modificação no sistema de transporte desde o início da gestão do Dr. Pessoa. Então a gente não vê um transporte coletivo público falindo, se deteriorando e nada de melhores em nenhuma posição. Eu acredito que a decisão é mais uma decisão técnica que tem que ser encampada pela gestão. E a gente não vê nada, saindo pessoa, entrando pessoa. Eu acho que você tem que ter competência para o cargo. O perfil de um secretário de transporte é de um engenheiro que tenha conhecimento na área, jamais de improviso. Para Jeová, o parentesco entre Dr. Pessoa e o ex e o atual superintendente
presidente não faz diferença na gestão. Eu não quero saber o parentesco, a gente quer que resolva. Ele tá lá, até onde nós sabemos, ele está lá interinamente, mas é um funcionário de carreira, já esteve até aqui na Câmara, veio conversar comigo. Isso mostra que já está aberto ao diálogo, que esse é uma posição também do nosso prefeito, que é aberta ao diálogo para a gente conversar, ouvir, trocar ideias, até fazer nossas sugestões e até as críticas construtivas. Na oposição, Edson Melo lembra que a crise já vem há muito tempo e cobra uma resposta mais dura da atual gestão. Transporte público não é fácil de ser gerido e vem numa crise que não é só da cidade de Teresina, é uma crise nacional, mas que aqui não foi dado não se apontou nenhuma solução. Infelizmente, realmente a tendência é cada vez mais piorar